Você gosta de rap, Diego? Acho legal alguns, cara. Você sabia que existe um rapper americano chamado T.I.? Ah, é aquele que fez a música com a Rihanna uma vez, né? Isso. Esse mesmo. Que legal que ele é rapper e faz TI ao mesmo tempo, né? É que hoje em dia você precisa ter 2 empregos para conseguir uma renda boa, Nathan. É verdade. Eu ouvi falar que quando um show dele não tá indo muito bem, ele puxa a tomada do show, aí desliga tudo e liga de novo. E aí funciona tudo. É um clássico da informática, né? Perfeito. Mas chega de falar sobre informática e vamos falar sobre futebol. Exatamente, Nathan. Vamos comentar um pouco mais sobre os últimos acontecimentos do seu time. E isso tudo em alguns minutos no Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Nathan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Boa noite para o flamenguista que está com sentimentos mistos nessa semana, Nathan. Verdade, Diego. Uma verdadeira confusão de sentimentos. O flamenguista deve estar sentindo algo como uma alegria decepcionante ou uma frustração eufórica, ou quaisquer outros tipos de adjetivos que sejam opostos em relação à felicidade e tristeza. Verdade, Nathan. Primeiro vamos comentar sobre o jogo de domingo, onde o time do Dorival perdeu sua invencibilidade de 19 partidas para o rival Fluminense por 2-1. Exatamente, Diego. Esse jogo foi marcado por uma arbitragem bastante contestável e por expulsões no final, o que deixa o espectador muito feliz, pois isso é a essência de um clássico carioca. Verdade, Nathan. Um clássico carioca com expulsões, agressões e árbitros que deveriam ter prestado um vestibular para a administração quando eram mais novos é sempre uma delícia de se ver. Exatamente, Diego. O árbitro Rafael Claus já é um árbitro muito experiente. Então, por isso, ele foi chamado para apitar um clássico desse tamanho. Pois ele já tem a experiência de perder o controle do jogo o mais rápido possível. É um juiz que já está acostumado com descontrole e faz isso com maestria. Exatamente. Tanto que nos 2 primeiros minutos da partida, ele já fez questão de expulsar o jogador do Fluminense, que estava no banco, já colocando o clima da partida lá em cima. Exatamente. O clima tem que estar lá em cima, tem que estar animado, é Fla-Flu. Você precisa fazer o máximo possível para já colocar a pressão de todo mundo lá no alto. Pois a pressão baixa faz você querer dormir, Diego. E dormir não é interessante num clássico desses. Verdade, num clássico desses, pede no mínimo um Gabigol irritado e um Felipe Melo quebrando uma perna. É alegria ao máximo. É a alegria lá em cima, Diego. Falando em Felipe Melo, antes dele entrar na partida, o Fluminense estava ganhando por 2-0. Assim que ele entrou, o Flamengo fez um gol. O que prova, Diego, que o Felipe Melo é amigo do entretenimento. Ele só quer ajudar o torcedor a ter um momento de tensão, para que o jogo não seja tranquilo, Diego. Ele gosta muito disso. Ele gosta disso. E logo depois, no final do jogo, ainda teve a confusão que rendeu 2 expulsões para cada time. Mas nenhuma foi do Felipe Melo. Porque o juiz entendeu o propósito do Felipe Melo na partida. E expulsar ele ali não ia fazer muito efeito. Ele tinha que deixar o jogo tenso até o final. É preciso respeitar o estilo de jogo do Felipe Melo, Nathan. Ele é incompreendido. Às vezes, Diego, quando o Felipe Melo acidentalmente dá uma cotovelada na face de alguém, ou quando discute aí com um torcedor xingando a família inteira desse torcedor, isso não é nada mais, nada menos do que um pedido de compreensão. As pessoas precisam entender que ele só quer criar um clima divertido. Ele é contra o mimimi, Nathan. Ele é contra o vitimismo. Ele, quando ameaça matar sua avó, ou quando quebra seu joelho, ele tá, na verdade, dando um recado. Vamos ser felizes. É um belíssimo recado. Parabéns, Felipe Melo. Parabéns. E durante as expulsões, uma delas foi para o Marinho, que havia acabado de entrar no jogo. O jogador Marinho, Diego, ele tem um diferencial. Ele tem o que é chamado de lapsos de estupidez. Ele é aquele jogador que se esforça bastante, faz alguns jogos bons, inclusive alguns golaços, e de vez em quando faz algumas atitudes imbecis, perfeitamente dentro do permitido num clube brasileiro. Exatamente, isso me lembra muito o craque Riascos. Exatamente, Diego. O Riascos, ele foi o melhor jogador burro da história do futebol. Seguido ali por um Berrio, um Léo Jabá. O futebol brasileiro valoriza muito a estupidez. E tá certo o futebol brasileiro. Certíssimo, Nathan. Bom, com o resultado o Fluminense fica em segundo lugar e segue a disputa pelo título, apesar do Palmeiras ainda disparar na frente da tabela. Exatamente. O Flamengo continua no G4, mas como dissemos no início, o torcedor também tem a parte alegre, que foi a classificação para a final da Copa do Brasil em cima do São Paulo,
surpreendendo absolutamente ninguém. Quem esperava algo diferente disso, que tem alguma dificuldade de entender o que é o futebol. Exatamente. E nós do CEP não temos dificuldade. Nós não temos dificuldade. Nós sabemos o que é o futebol. São 22 jogadores e uma bola. Com regras inventadas, dentro de uma competição inventada, com punições inventadas e posições inventadas, com campeonatos que valem dinheiro de verdade. Então nós sabemos o que é futebol. E vocês críticos jamais compreenderão o que é o Sociedade Esportiva Panorama. Os críticos não sabem criticar, Natan. Eles não sabem. Eles não sabem. Isso aqui é um programa sério. Isso aqui é um programa de análises. E nós sempre temos responsabilidade com a informação. E a nossa responsabilidade é tão grande que se a informação estiver errada, que a gente passar, a gente transfere rapidamente a responsabilidade para outra pessoa. Que é aí o jeito mais correto de se lidar com as informações falsas, as chamadas fake news. A melhor forma de se combater fake news é simplesmente atribuí-las a outra pessoa. E assim, essa pessoa terá que lidar com a parte jurídica. Exatamente. Bom, depois desse esclarecimento necessário, a gente pode continuar com o programa. Vamos continuar com o programa porque tivemos também vitória de outros 2 clubes cariocas. Um foi na Série B e o outro numa competição de verdade. Exatamente. Começando pela competição Café com Leite, o Vasco da Gama venceu o Náutico em casa por 4-1. Um placar elástico, uma vitória muito bem garantida. E aí é bom que dá aquele respiro de alívio antes da total frustração que está prestes a vir nas partidas fora de casa. Que é o que o Vasco tem feito de melhor. Exatamente. O time do Vasco faz a torcida lotar os estádios, presenciar uma vitória, se encher de esperança, criar uma expectativa para depois perder de maneira vergonhosa para qualquer time de meio de tabela fora de casa. Exatamente, Natan. Mas o próximo adversário fora de casa não é qualquer um. É simplesmente o Cruzeiro, o atual líder disparado do campeonato. Perfeito, Diego. O Cruzeiro ainda está embaladíssimo na liderança, 14 pontos à frente do segundo colocado, enquanto o Vasco tem aí o Londrina na 5ª colocação, pertinho do time, na cola do clube, esperando ali o Vasco dar umas bobeadinhas, umas vaciladas para conseguir roubar a vaga para a Série A. E vacilar é o hobby preferido desse time. A quantidade de gol contra que o Vasco tem feito ultimamente é sensacional. É um time que gosta do vacilo. Inclusive, tem uma informação importante. Diga, Diego, qual que é a informação? A letra V, na sigla CRVG, não é de vacilo, é de Vasco. Bom, então tá aí a excelente informação trazida aqui por nós do CEP, claro, para esclarecer qualquer dúvida que o espectador tiver. Aqui a gente esclarece qualquer coisa. Aqui não tem dúvida, Diego. Esse programa é contra as dúvidas. E se você tiver uma dúvida, você engula a sua dúvida. Pois aqui a gente só quer trabalhar com certezas, Diego. O Pedro Certezas? Não, é o certezas de afirmações, no caso. Ah, sim, perfeito. Maravilha. O Vasco, então, segue aí pela luta pelo acesso. E o torcedor vascaíno, confesso que ele até tá com altas expectativas. Ele ainda tá confiante na classificação. Ele não perde o ânimo. Esses dias eu vi um amigo vascaíno chorando, gritando: "Meu Deus, quando é que isso tudo vai acabar?" Claramente se referindo à alegria que ele estava sentindo, que era tão grande que ele já estava querendo diminuir um pouco essa euforia, né? Porque a alegria demais ela pode ser devastadora. Então fiquem calmos os vascaínos, pois essa euforia está chegando ao final, podendo inclusive terminar com mais uma Série B. Exatamente, Natan. Já no campeonato dos times profissionais, o Botafogo conseguiu uma vitória em casa contra o Coritiba por 2-0. Exatamente. O Botafogo, que ainda está sem diretor executivo enquanto gravamos esse episódio, conseguiu uma vitória que dá um respiro no campeonato. E enche também o torcedor de expectativa pela taça 14º lugar, que é o objetivo da empresa, Diego. Perfeito, Natan. O Botafogo fez seu papel, garantiu a vitória e agora deu uma aliviada na pressão da torcida. Eu fico me perguntando, Diego, agora que o futebol do Botafogo é uma empresa, e em breve o do Vasco também, se isso não muda ali a questão da carga de horários. Porque vai ter um jogo numa quarta 9h30, quarta-feira, mas o horário comercial é só até as 6 horas da noite. Ali o funcionário bate o ponto e vai embora. Imagina só um jogo do Botafogo sendo cancelado por falta de funcionário, Diego. Mas nesse caso, os jogadores são todos MEI, Natan. Então, eles conseguem ter flexibilidade no trabalho. Bom, então nesse caso é mais tranquilo, né? Um jogador que é MEI, ele deve estar tirando aí no Botafogo uns 5 mil limpo. E pagando só uns R$60 por mês. É uma vida de luxo, Diego.
Dá pra juntar um dinheiro e ir pra Búzios no final do ano. Dá pra pegar uma praiazinha boa no fim de semana. Se for uma dessas empresas modernas, talvez até tenha aí um Gym Pass. Quem sabe aí umas férias de uns 15 dias pra dar aquela descansada. Um time cujo futebol é uma empresa tem que ter pelo menos uns 40 jogadores para poder ter gente que vá substituir os titulares e os reservas quando eles estiverem de férias. Exatamente. Tem empresa que o patrão é até mais bonzinho. Ele dialoga com o prestador de serviço e deixa até o jogador ter um vale de transporte. E aí fica tranquilo para ele pegar o trem e saltar bem em frente a um engenhão, por exemplo. O que facilita muito a vida do microempresário. Exatamente. Vamos ver se a SAF do Botafogo, assim como a do Vasco e a do Cruzeiro, se dispõe a ter uma modernidade para ser atrativo para alguém desenvolver a carreira na empresa. Deve ter muito plano de meta, Diego. Se o jogador atingir todas as metas, ele ganha um bônus. Ele às vezes pode até almoçar com o diretor. Você já imaginou, Diego, um almoço de um John Textor com um jogador Jefinho? Que resenha boa que deve dar almoçar ali num Outback. Deve ser uma delícia. Tomara que seja o melhor dos climas possíveis. Exatamente. Então, com essa informação, encerramos o CEP de hoje, Diego. Muito obrigado para você mais uma vez nos acompanhando, seja forçadamente ou não, e compartilhando o nosso conteúdo por esse vasto mundo digital que é a internet, onde a gente tem que disputar com vídeos de motivação, vídeos de palestras de gente ensinando a ser rico, enquanto vende curso para ficar mais rico ainda, porque a pessoa já é rica. E também com conteúdos adultos, de pessoas que não fizeram muito sucesso na TV. E no meio de tudo isso, tem a gente aqui dando um conteúdo futebolístico muito relevante. Então, parabéns a você, que nos ajuda a ganhar esse espacinho espremido entre os cursos de capitalismo e a pornografia. E é com esse clima de pornografia e capitalismo que vamos ficando por aqui. Um grande beijo e uma boa noite. Boa noite, Diego, e boa noite a todos. Diego, eu tô vendendo agora... fazer uma rendinha extra, umas fotos no meu pé. Como assim? É pra completar a renda só. Descobri que tem uma galera muito forte na internet que tem fetiche por pé. E você acha que vende bem? Eu já consegui, meu amigo, uns quinhentinhos só essa semana. Sério isso? Então acho que eu vou fazer também. Mas no seu caso, não sei se... Acho que não vai gostar não? Não sei. Eu testaria um Uber mesmo. Pra ver se eu consigo completar a renda, né? Já que você não me pagou até agora, né? Esperar até o episódio 20, Diego. Já falei, esse aí é o fechado. Esse papinho já passou já, mas já é do pra caramba, hein, mano.